Vamos para a hora da história? A história de hoje chama-se Medonho, de Rosana Rios e Juan Chaveta, da editora Jujuba. Era uma vez um bicho medonho que morava lá no banhado. Não era monstro ou dragão, não era cobra e jacaré. Não era assim nem assado, só era medonho. Ele adorava cozinhar, fazia nhoque de lenha e bolinhos de minhoca. Não era muito bom, mas era só o que ele tinha. Todos que viam medonho tinham tamanho medo dele que diziam: "Cuidado! Lá no banhado tem um bicho medonho! Fujam!" E ninguém ia ao banhado, porque lá morava um medonho. Pobre medonho, não tinha vizinhos e vivia tristinho, sozinho. Um dia, um menininho passou lá por perto. Ele nem viu medonho, só passou gritando: "Cuidado! Lá na montanha vive uma coisa medonha!" Medonho ficou curioso. A coisa devia ser bem esquisita mesmo para assustar o menino daquela forma. Por isso, ele resolveu sair do banhado e subir a montanha. Mas não ia ser fácil. A montanha era muito alta. Mas mesmo assim ele foi e andou, andou, andou e andou. No meio do caminho, ele deu com o mato emaranhado e ficou com medo de atravessar. E se lá no meio houvesse espinhos? Com vergonha, ele pensou: ora, 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 minhas unhas são muito afiadas e muito mais fortes do que espinhos. Por isso, ele abriu o caminho com suas unhas assim. E no fim, não havia espinho algum. Então, ele continuou andando, andando e andando. No meio do caminho, ele encontrou um rio e ficou com muito medo de atravessar. E se eu cair na água? O que será que vai acontecer? Mas, com vergonha, ele pensou: ora, ora, ora. Se eu cair na água, aproveita e toma um banho. E então ele saltou por cima do riacho e não caiu. Então ele continuou andando, andando e andando. Mas à tardinha ele se deparou com um monte de pedras. Ele teve medo de passar por elas. Ai, e se lá no meio houver aranhas? Mas com vergonha ele pensou: ora, 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 um bicho do meu tamanho não precisa ter medo de aranhas, não é mesmo? E então ele passou pelas pedras e não havia aranha alguma. Então ele continuou andando, andando e andando. Foi então que escureceu e ele estava quase lá em cima da montanha. Ele já não tinha medo algum, apenas fome. O problema é que naquele lugar não havia lenha para fazer nhoque e muito menos minhocas. E por isso ele continuou andando, andando e andando no escuro. Amanhecia quando ele chegou lá no alto da montanha. Foi então que ele viu uma coisa muito estranha. Alguém apanhava frutas nas árvores mais baixas. Era, sabe quem? A medonha! O bicho medonho e a coisa medonha olharam-se e não se estranharam. Ele era medonho e acanhado e ela era medonha e manhosa. E então eles caminharam, caminharam e conversaram. E ela preparou uma grande salada de frutas para ele. Ele amou a salada de frutas, afinal, era muito melhor do que nhoque de lenha e bolinho de minhoca. E então, eles contaram suas tristezas, sonhos e, principalmente, medos. Você sabia que quem é medonho também tem medo do amanhã? Mas, depois daquela manhã, tinham companhia, não estavam mais sozinhos. Foi então que o medonho e a medonha mudaram-se para longe do banhado e longe da montanha. Foi uma façanha e hoje vivem cercados por vários medonhinhos. Um manhoso, um assanhado e um acanhado, mas todos muito amados. Uma família aos olhos dos outros muito estranha, mas muito unida. A primeira atividade do nosso livro é desenhar a parte que você mais gostou da história.
Olha só, a parte que a Alice mais gostou foi a parte dos medonhinhos. E o Arthur gostou mais da parte em que ele encontrou a medonha. Fala, hora da história! A história de hoje chama-se O Monstro que Adorava Ler, de Lili Chartrand, com ilustrações de Roger, tradução de Marcos Banho, da editora SM. Era uma vez um grande monstro sujo, horrível e malvado. Ele vivia numa imensa floresta que às vezes os seres humanos visitavam. O trabalho do monstro era espantar as pessoas com o seu horrível. Escondido atrás de um grande carvalho, ele morria de rir ao ver as pessoas correndo a toda velocidade fugindo da floresta. Numa bela tarde, o grande monstro se entediava sentado embaixo de um carvalho. Foi então que ele avistou uma linda garotinha, que depois de se sentar numa pedra, tirou de dentro de sua bolsa um livro. O grande monstro imediatamente lançou um grito horrível que afugentou todos os passarinhos do lugar. Mas a garotinha continuava debruçada em cima do livro. Como isso era possível? E então o grande monstro ficou irado, inspirou profundamente e soltou o urro mais apavorante que ele sabia dar. A menina ficou com tanto medo que deixou cair o livro no chão e saiu correndo em disparada. O grande monstro então caiu na gargalhada. Ele estava tão orgulhoso de seu grito, nunca fora tão potente. Ele então se certificou que não vinha ninguém e caminhou até o livro. Aquele objeto o intrigava demais. Ele nunca havia precisado gritar 2 vezes para espantar um intruso. Aquele objeto era mágico ou o quê? E então ele pegou o livro, cheirou, lambeu e fez careta. Furioso, o grande monstro atirou ao chão o livro, que se abriu, revelando magníficas imagens coloridas. Doido de curiosidade, ele pegou de volta o livro e começou a folhear bem devagar. E então o levou para sua gruta, fascinado com as belíssimas ilustrações. Vovó Dragão passeava perto da gruta quando percebeu que a luz estava acesa. O que você faz por aqui? Você não devia estar vigiando a floresta? Bem, é que eu encontrei isso aqui e eu não consigo parar de olhar. Vovó Dragão então pegou o livro e disse: Oh, que belo livro! Conheço a história, é maravilhosa! Um livro? Mas o que é um livro? Puxa, mas você nem ao menos sabe o que é um livro? Vovó Dragão então explicou ao grande monstro que as manchinhas pretas que apareciam assim ao lado das ilustrações, elas formavam as palavras e depois frases que compunham toda a história. Vovó Dragão, eu preciso saber o que essa história conta. Quer mesmo, é? Eu posso te ensinar a ler, eu adoraria, disse a vovó Dragão. Entre todos os monstros daquela floresta escura, a vovó Dragão era a única que sabia ler. E assim começou o seu aprendizado. Todas as manhãs ele ia até a casa da vovó Dragão. Ela lhe mostrava as letras, lhe contava belíssimas histórias. Ai, eles brincavam muito, porque é brincando que se aprende, não é mesmo? O grande monstro queria tanto conhecer aquela história que ele aprendeu a ler bem depressa. Mas depois que aprendeu a ler, o grande monstro não fazia outra coisa. Escondido atrás de um grande carvalho, ele nem se importava quando outros seres humanos passavam por lá. Lia, relia de novo e de novo. Certa manhã, foi intimado a comparecer frente ao grande conselho dos monstros. Você não faz mais o seu trabalho, será banido do nosso clã monstruoso. Não queremos mais vê-lo, ouviu, grande monstro? Dias mais tarde, a vovó Dragão foi visitar o grande monstro. Imaginava
esperava que ele estivesse muito triste e deprimido dentro de sua gruta. Mas qual não foi a sua surpresa? Ele estava lá deitado em sua caminha, lendo suas historinhas assim bem tranquilamente. Vovó Dragão ficou tão contente em encontrá-lo feliz que deu a ele muitos e muitos livros. O grande monstro, enfim, estava muito contente com a sua sorte. Numa bela tarde, o monstro de duas cabeças resolveu fazer uma visita ao grande monstro. E ele falou assim: Grande monstro, será que você poderia ler uma história para mim? O grande monstro sabia todas as histórias de cor. Por isso, ele contou a história de uma forma tão incrível que o monstro de duas cabeças voltou para sua casa com os seus 4 olhinhos brilhando. A cada dia que se passava, mais e mais monstros apareciam na gruta do grande monstro para escutar histórias. Até que um dia apareceu por lá, sabe quem? O chefe dos monstros. Num canto da gruta, Vovó Dragão ria às escondidas, pois o chefe monstruoso não apareceu por lá para dar bronca, e sim para escutar as belíssimas histórias do grande monstro. E então, desde aquele dia memorável, os monstros se ocupam muito mais em escutar belas histórias do que aterrorizar pessoas. Vivem agora no mundo da lua, sonhando com belas princesas sendo salvas por monstros. Quanto ao grande monstro, ele passa os dias lendo, escondido atrás do grande carvalho. Ele é o único que ainda espia os visitantes, mas não para espantá-los. Mais do que tudo, ele deseja rever, sabe quem? Isso mesmo, a garotinha, ela mesma, que o fez descobrir um mundo tão bonito. Talvez o seu desejo se realize. Quem sabe, não é mesmo? Ah, eu adoro essa história, sabe por quê? Porque assim como o grande monstro, eu também amo ler. E vocês? Nosso livro. Desenhe a parte da história que você mais gostou. A Alice desenhou a parte em que a vovó Dragão estava ensinando o grande monstro a ler. O Arthur desenhou o grande monstro com o seu livro na mão e a vovó ao lado. Falando em leitura, vocês já perceberam que nós fazemos muitas artes em nosso caderno de leitura? Vocês sabem para que serve o caderno de leitura? Como o próprio nome diz, ele serve para ler, isso mesmo, antes de dormir, de tarde, sentado no chão, sentado no sofá, na rede, onde vocês quiserem. A história de hoje é Quem tem medo de monstro? De Ruth Rocha, com ilustrações de Mariana Massarani, da editora Salamandra. Era uma bruxa malvada que assustava a criançada com seu terrível ruído. Mas o que ninguém sabia é que ela também sofria. Tinha medo de bandido. Era um bandido terrível e era muito temível a sua voz de trovão. Mas ele tem um segredo, é que ele também tem medo. Medo de bicho-papão. O bicho-papão é um chato, faz barulho e espalha fato, amedronta e desacata. Mas, na verdade, coitado, ele está muito apurado, pois tem medo de pirata. O pirata é tão danado, ruim, tinhoso, malvado, que a gente até fica pasma. Mas o que é mesmo engraçado é que ele é apavorado, tem medo de ver fantasma. O fantasma, que arrepio! A gente até sente frio com o seu jeitão infernal. Mas para dormir ele custa, mexe, remexe e se assusta. Tem medo de lobo mau. O lobo mau é um perigo, seja amigo ou inimigo. Prega susto volta e meia. Mas ele é um pobre coitado, vive sempre apavorado por monstro de cara feia. E o monstro, que coisa incrível! Apesar de ser horrível e parecer valentão, não tem nenhuma maldade. Toda a sua ansiedade é medo de ladrão. E o ladrão, que é tão valente, mete tanto medo na gente e a polícia desacata, vive sempre tão azedo porque ele morre de medo de tudo quanto é barata. Vamos fazer mais uma página do nosso livro? Hoje nós vamos desenhar aquilo que nós temos mais medo. Olha só o que a Alice desenhou. O coronavírus. Que incrível essa história, não é mesmo?
Quem iria imaginar que esses personagens tão fortes, que a gente tem tanto medo, teriam medo também? Mas a verdade é que todo mundo tem algum tipo de medo. É ou não é? Ai, como as aparências enganam. Ninguém é infalível. Nem tudo é o que parece. Hora da história! A história de hoje chama-se O Monstro das Cores Vai à Escola, de Ana Lenas. Quem é que lembra? Quando o monstrinho ficava assim todo colorido, é porque ele estava muito confuso, muito bagunçado, perdido. E a amiga dele falava que ele tinha que colocar cada emoção no seu lugar. O azul significava tristeza, o vermelho, a raiva, o cinza, o medo, o amarelo, a alegria, o verde, a calma e o rosa, o amor. Vamos conhecer uma nova história com esse nosso amiguinho? Olá, monstro! Tenho uma coisa para lhe dizer. Hoje é o seu primeiro dia de escola. Oh, isso de escola? Ai, o que será? Um lugar perigoso, cheio de animais ferozes. Uma nuvem mágica que podemos voar? Ou uma selva cheia de armadilhas? Tome sua mochila. Você pode colocar dentro dela o que precisar. Capacete, botas para areia movediça, laser caso precise, lanterna repelente contra morcegos, óculos anti-alienígenas. Mas onde você vai com tudo isso? Basta o caderno, a agenda e um pouquinho mais. Olha, essa é a sua escola. Vamos nos divertir muito. E essa é a sua sala. Ué, onde você estava? Ah, você está atrás da cortina. Esses são seus colegas de classe. A Luna, Lucas, a Tartaruguinha, Martim, Max, Valentim, Léo, Chloe, Yun e a Lea. De manhã, temos aulas de música. Ai, você toca tão bem, só desafina um pouquinho, pois a professora Teresa nos conta uma história. Eu sei que você ama uma boa história. Depois vamos brincar lá fora. Eu sei que você adora o balanço, mas deixa os amigos balançar também, né, monstro? Antes do almoço, fazemos xixi e lavamos as mãos. Monstro, monstro, o que você está fazendo? Ai, amanhã já está quase acabando. Já é quase hora do almoço. Ainda bem, pois estou morrendo de fome. Olha só que delícia! Sopa e bolinhos. Não, monstro, não se brinca com a comida, hein? Com a barriga cheia, o monstro infiltra-se na sala dos pequeninos que estão dormindo. Caramba, como esse monstro ronca, hein? À tarde, todos vão para a quadra fazer exercícios. Todos amam pular com você, monstro. O dia acaba com uma aula de pintura e as crianças têm o melhor modelo. Sabe quem? Isso mesmo, um monstro. Ele muda de cor, é tão divertido. Mas cuidado, ele pode ficar vermelho. Agora está na hora de ir embora. Bora dizer tchau? Foi um dia incrível. Isso de escola foi muito divertido. Podemos voltar amanhã? Eu adoro encontrar novas histórias com os nossos personagens prediletos. E vocês? Vocês gostaram da história do dia que eu fui à escola? Eu adorei essa história, me deu uma saudade de ir pra escola. Mas logo a gente volta, não é mesmo? Vocês viram quantas vezes aqui o nosso amiguinho mudou de cor ao longo do dia? Pois é, né? Com a gente acontece a mesma coisa. São tantas emoções. O importante é saber o nome de cada uma das emoções e expressá-las. Sim, é verdade, monstro. Temos que conversar sobre as nossas emoções todos os dias. E principalmente, né, saber o nome de cada uma delas. Vamos fazer mais uma página do nosso livro? Desenhe a parte da história que você mais gostou. Olha só o que a Alice fez. A parte que eu mais gostei foi a parte de que eles pintavam o monstro, porque eu adoro aula de arte. Hora da história. A história de hoje é O Grúfalo, de Júlia Donaldson e Axel Scheffler, da editora Brinkbook. Tradução de Gilda de Aquino. Um ratinho
Ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai? Venha almoçar comigo. Faço o almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem presas incríveis e garras terríveis. E em sua boca, dentes horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras é o lugar. E sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita? Ai, eu estou fora. Adeus, ratinho. Já me vou. Raposa boba. Será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta. Uma coruja viu o ratinho, que lhe pareceu apetitoso. Onde você vai, ratinho mimoso? Venha lanchar em minha casa, vai ser uma festa. Obrigado, coruja, mas não posso aceitar. Vou me encontrar com um grúfalo para lanchar. Um grúfalo? Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. Onde vocês vão se encontrar? Na beirada deste rio é o lugar. E sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. Sorvete de coruja! Adeus, ratinho! Coruja boba! Será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho pela floresta caminhar. Uma cobra viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai, ratinho mimoso? Venha até minha casa e vamos festejar. Agradeço muito, cobra, mas não posso aceitar. Já combinei com um grúfalo de comemorar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Seus olhos são alaranjados, sua língua é preta e tem espinhos pelas costas espetados. E onde vocês vão se encontrar? Neste lago, bem na beirada, e seu prato preferido é cobra assada. Cobra assada? É hora de me esconder. Adeus, ratinho. Cobra boba! Será que não sabe que grúfalo não existe? Mas, opa! Que criatura é essa com presas incríveis, garras terríveis e dentes horríveis? De pernas ossudas, ai, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda, com olhos alaranjados, uma língua preta e espinhos pelas costas espetados. Ah, socorro! É um grúfalo! Minha comida preferida! Vai ficar gostoso no meio do pão. Gostoso? Não me chame de gostoso. Das criaturas da floresta, sou o mais perigoso. Siga-me e logo verá, isso sim, que todos aqui têm medo de mim. Tudo bem, vá na frente que eu também estou indo. Caminharam há algum tempo até que o grúfalo falou: ouça um barulho aí na frente, você escutou? É a cobra. Oi, cobra. A cobra olhou para o grúfalo e tremeu. Nossa! Foi embora depressa e se escondeu. Viu só? Disse o ratinho todo orgulhoso. E o grúfalo falou abismado: espantoso! Caminharam mais um pouco até que o grúfalo falou: ouçam piar nas árvores, você escutou? É a coruja! Oi, coruja! A coruja olhou para o grúfalo espantada. Nossa! E voou
rumou para sua casa em disparada. Viu só? Disse o ratinho contente. E o Grúfalo falou espantado. Surpreendente! Seguiram adiante até que o Grúfalo falou. Ouço passos à frente, você escutou? É a raposa! Oi, raposa! Ao ver o Grúfalo, a raposa estancou. Socorro! Socorro! Adeus, ratinho! E fugindo com medo, em sua toca entrou. Bem, Grúfalo, deu pra ver? Todo mundo foge de mim assustado, mas agora minha barriga está começando a doer. E meu prato predileto é Grúfalo ensopado. O quê? Grúfalo ensopado? E assim dizendo, ele fugiu apavorado. Tudo se acalmou na floresta frondosa. E o ratinho achou uma noz que estava muito gostosa. Fazer mais uma página do nosso livrinho do mês? Peça para alguém aí no local de vivência de vocês escrever o que vocês gostariam de falar para o ratinho. Ah, mas não é só isso, né? Eu quero um belo de um desenho aí nessa folha, hein? Quero ver. O que vocês vão desenhar? Estou muito curiosa. E aí, gostaram das brincadeiras? Espero que sim, porque vocês já sabem, não é mesmo? É brincando que se aprende! Hora da história! A história de hoje chama-se O Lobo Voltou, de Geoffrey de Penart, com tradução de Gilda de Aquino, da editora Brinque Book. Esta noite, o Sr. Coelho está com medo de ir dormir. Ele acaba de ler no jornal uma notícia apavorante. O lobo voltou! O Sr. Coelho corre para dar 2 voltas na fechadura da porta, quando de repente, toque, toque, toque. Oh, meu Deus, será o lobo! Abra logo, rápido! Somos nós, os 3 porquinhos! Por favor, seu coelho, deixe-nos entrar! Estamos com muito medo! Você viu no jornal? O lobo voltou! Entrem, meus amigos, entrem! Diz o Sr. Coelho aliviado. Mal a porta se fecha e, de repente, toque, toque, toque. Ai, 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 será o lobo! Sou eu, a dona Cabra, com meus 7 cabritinhos. Viemos nos refugiar em sua casa. Já ouviu a terrível notícia? O lobo voltou! Entre, querida amiga, entre com seus filhotes. Responde o Sr. Coelho muito tranquilo. A família toda se instala e, de repente, toque, toque, toque. Ai, 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 meu Deus, será o lobo que bate assim? Mé, sou eu, Cordeiro. Eu estava lá perto do riacho, mas não posso voltar para casa. Eu li no jornal que o lobo voltou. Entre depressa, Cordeiro, fala o Sr. Coelho, venha se aquecer. O Cordeiro fica perto do fogo, mas de repente, toque, toque, toque. Ai, ai, desta vez com certeza é o lobo. Sou eu, o Pedro. Eu desobedeci ao vovô. Vou caçar o lobo, sabe? Ele voltou. Eu li no jornal, você viu? Ele está aqui? Não, responde o Sr. Coelho, e esperamos nunca mais vê-lo. Mas entre, Pedro, seja bem-vindo. Pedro junta-se aos outros e, de repente, toque, toque, toque. Ai, 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 deve ser o lobo. Toque, toque, toque. E se o lobo nos pegar? Deve ser o lobo, grita Pedro todo entusiasmado. Sou eu, a Chapeuzinho Vermelho. Abra a porta, vovó. Trouxe biscoitos e manteiga. Você errou de casa, Chapeuzinho, responde o Sr. Coelho. Sua avó se mudou, mas entre logo. Você não deve passear pelo bosque sozinha, não é mesmo? O lobo voltou. Você leu no jornal? Ai, já que estamos todos aqui, vamos aproveitar para jantar? Propõe então o Sr. Coelho. Todos acham a ideia excelente e preparam logo um jantar delicioso. Os amigos sentam-se à mesa quando, de repente, bum, bum, bum! Ué, exclama o Sr. Coelho espantado. Não esperamos mais ninguém? É o lobo e ele está esfomeado. Mas
Mas mal o lobo dá um passo, o senhor coelho, os porquinhos, a dona cabra, os 7 cabritinhos, o cordeiro, Pedro e a Chapeuzinho Vermelho saltam sobre ele. O lobo caiu e o senhor coelho pede a palavra. Lobo, nós não temos mais medo de você! Coloque isso na sua cabeça, ouviu? Mas se prometer ser legal e nos contar histórias de lobo de meter medo, convidamos você para jantar conosco. E foi assim que, naquela noite, em volta da mesa farta do senhor coelho, todos comentaram felizes. Oba! O lobo voltou. Eu amo essa história. E vocês? Falando em carta, eu descobri, sabe o quê? O e-mail do medonho. Vocês sabiam que o e-mail é um tipo de carta? É uma carta eletrônica. Vamos fazer um combinado assim? Vocês vão pegar uma folha e vão pedir para alguém aí no local de vivência de vocês escrever uma cartinha para o medonho. Você vai falando e a pessoa vai escrevendo exatamente o que você disser, tudo bem? Tira uma foto e posta nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa. Eu vou copiar tudo e vou mandar para o medonho. Será que ele vai responder? Essa é a carta que o Arthur fez para o medonho. Como ele ainda não sabe escrever, eu escrevi tintim por tintim o que ele queria dizer. Muitas crianças ainda não sabem ler e escrever, mas todas elas têm muitas coisas incríveis em suas cabeças que podem ser escritas. Por isso é legal que tenha sempre uma pessoa aí escrevendo as coisas para você, se você ainda não souber. Toda carta deve começar com a data. Então eu coloquei aqui 20 de maio de 2021. A carta também precisa de uma saudação. Aqui ele escolheu assim: amigo medonho. Depois vem o corpo da carta, aquilo que você gostaria de dizer. Que legal que você subiu a montanha. Aqui em casa todo mundo gosta de você. Depois precisa de uma despedida nessa carta. E ele colocou assim: venha nos visitar. Um abraço do Arthur. Mas ele já sabe escrever o nome dele, então ele mesmo assinou. Essa foi a carta da Alice, olha só, ela colocou a data, colocou uma saudação, né? Olá, medonho, sou Alice, será que um dia você pode ir à minha casa se puder? Deu uma despedida, beijos e assinou a cartinha dela. Eu acho que o medonho vai ficar muito feliz com todas as cartinhas que vocês escreverem. Eu tenho certeza que sim, o medonho não era jacaré, nem bicho, nem monstro, não é mesmo? Ele era só um ser maravilhoso e fofinho. Vamos levar algumas palavras de amor para ele? Eu tenho certeza que ele vai gostar. Ele, a medonha e os medonhinhos fofinhos. Vamos fazer mais uma página do nosso livro? Eu quero que vocês pensem aí na história de hoje e me contem qual a parte que vocês mais gostaram. Então, agora vocês vão desenhar essa parte da história. Olha só, a parte que a Alice mais gostou na história do Lobo Voltou foi a parte que o coelho leu notícia no jornal. Ela gosta muito de ler e ela achou bem interessante poder ler o que está acontecendo. É muito legal, né? Poder ler as notícias, saber tudo o que se passa por aí. O Arthur desenhou o lobo. Sabe por quê? Ele ficou muito feliz que o lobo teve uma segunda chance e fez muitos amigos. E essa é a última página do nosso livrinho. Vamos organizá-lo? E esse é o nosso livrinho do mês de maio. Um guia, com muitas indicações de livros bacanas. Muitos tinham monstros, outros pareciam monstros, mas não eram, não é mesmo? Mas todos tinham uma coisa em comum. Sabe o quê? O medo. As pessoas geralmente têm medo daquilo que elas não conhecem. Por exemplo, o medonho, né? Ele não era monstro, nem jacaré, nem nada dessas coisas, e as pessoas morriam de medo dele. E o monstro das cores? Ai, tem monstro mais fofinho que esse? Se vocês conhecerem um monstrinho mais fofinho que esse, eu quero conhecer, hein? E o lobo? O lobo não era monstro, mas ele metia medo em muita gente, não é mesmo? E aqui nós fizemos a nossa capa, o nome dos autores, nome do livro, Livros do Mês de Maio. E a nossa editora inventada, que novamente é a Editora do Coração.
Que todo livro precisa? Muito bem, dessa folha aqui, vocês lembram o nome dela? Aquela que repete todas as coisas que estavam na capa, aquela que tem a carinha do livro, sabe? Também colocamos aqui uma dedicatória. Sabe para quem que as crianças dedicaram esse livro? Para o primo deles, que se chama Luigi. Dedicado a Luigi, que sabe que nem tudo é monstro e que nem todo monstro é ruim. E aqui tem os desenhos do medonho. Atrás da página, o que eu coloquei? Coloquei o que as crianças disseram. É legal colocar atrás do desenho, assim não estraga, né, toda a arte. Aquilo que as crianças falaram no dia que fizeram o desenho. Aqui, olha só, a Alice falou que gostou do final feliz. Eu gostei dos medoninhos. E ela fez um emoji falando que ela amou esse livro. E o Arthur quis colocar o quê? 2 emojis. Um que ele amou e outro que ele ficou com um pouco de medo no início, né? Porque, coitado do medonho, né? Ele ficou pensando que talvez o medonho não encontrasse amigos. Aí ele ficou com muito medo do medonho ficar triste. E aí ele colocou que o que ele mais gostou foi que ele encontrou a medonha. Aqui colocamos as cartas para o medonho. Já tirei foto, já mandei pro medonho, hein? E aqui, ó, fui colocando todos os desenhos que fizemos. Aqui o livro da Ruth Rocha, Quem Tem Medo de Monstro. Escrevi atrás Qual que era o Medo da Alice. Esse aqui é o desenho do Arthur. Ele escreveu que ficou, ó, ele fez um emoji que ficou com medo. E ele escreveu que ele tem medo da mamãe dele ficar doente. Todo mundo tá com medo de ficar doente nessa pandemia, não é mesmo? No Monstro das Cores vai à escola. E é assim que nós organizamos o livro. Sempre colocando um emoji atrás, falando o que mais gostou. Não é mesmo? No livro do Grúfalo, o Arthur falou assim: ei, ratinho, não pode assustar o Grúfalo. E nós fizemos o que aqui atrás? A mesma coisa que nós fizemos no nosso livro sobre bichinhos de jardim. Fizemos aqui o retrato dos artistas. Da outra vez quem desenhou foi a Alice, dessa vez foi o Arthur. Ele desenhou ele aqui e desenhou a Alice aqui. E colocamos um pouquinho sobre cada um deles. Quero ver o livrinho de vocês todo organizadinho, hein?